Continuar. Pronto. Boa tarde a todos e sejam todos bem-vindos a mais um webinar da TEDx Cranes. Hoje estou eu aqui, Alexandre Vacari, que sou supervisor de treinamento da TEDx Latinoamérica, e como moderador está o Ricardo Neto, que é o nosso gerente de serviços e de peças aqui para a América Latina. Eu vou explicar para vocês, para os que estão aqui pela primeira vez, eu vou explicar para vocês como é que funciona a dinâmica aqui do webinar. E o Ricardo, ele está como moderador, porque durante a apresentação, vocês podem enviar perguntas, fazer sugestões, o que for que vocês desejarem aí. Eu vou mostrar como vocês fazem isso. E o Ricardo vai interagir com vocês, vai responder. E no final da apresentação, a gente vai ter uns 5, 10 minutinhos. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente vai responder lá no final da apresentação. Mas mandar as dúvidas e interagir com o Ricardo, vocês podem fazer a qualquer momento que vocês desejarem. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem fazer isso em um minutinho. Então, a primeira coisa, pessoal, é que esse webinar é gravado e depois esse material ele fica disponível lá no nosso site, no MyTEDx. Tanto o vídeo, que é o que vocês estão vendo na tela de vocês aí, como a apresentação, né? Isso que vocês estão vendo, eu vou passando aqui os slides na tela para vocês, isso fica uma cópia lá, se vocês quiserem fazer o download. E apesar de estar sendo gravado, né, pessoal, a gente não consegue gravar nada dos aparelhos de vocês, a gente não tem acesso ao vídeo de vocês, nem voz. Tanto é que os microfones estão desabilitados. Para interagir com a gente, vocês vão ver que daqui a pouquinho eu vou explicar. E isso se aplica a todos os seminários que a gente faz aqui na TEDx, e a gente não tem nenhuma imagem de vocês, e tudo aqui é feito com o objetivo de treinamento, de capacitação. Tanto é, como eu expliquei, esse material vai ficar disponível para consulta lá no nosso site, hoje ou no mais tardar amanhã cedo já está lá disponível. Tá joia? Então vamos avançar aqui mais um pouquinho. Então, como eu disse, né, os microfones de vocês e as câmeras estão desligados, estão desativados, né? Vocês não conseguem interagir com a gente através de vídeo nem de voz. Então, qual é a única maneira que vocês têm para conversar com a gente, tirar as dúvidas ou fazer qualquer tipo de interação? É através do chat, né? Então, na tela aí de vocês vão ver que na parte superior direita, provavelmente, vocês vão ver esses dois balãozinhos com o ponto de interrogação. Vocês vão clicar aqui, né, nesses dois balãozinhos e vocês vão vir para essa tela. Aqui na tela você vai pressionar aqui no Ask a Question, né, fazer uma pergunta, e automaticamente o sistema vai jogar vocês aqui, ó. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o nome de vocês aqui e o e-mail, tá? E aqui nessa parte de baixo, vocês vão escrever a pergunta, tá? Ou o comentário, ou o que quer que vocês queiram falar com a gente aí, aqui durante a apresentação. Tá? E uma vez que vocês fizeram isso, vocês apertem aqui um aviãozinho e ele vai mandar, e o Ricardo, que eu falei para vocês, né, o nosso gerente, ele vai interagir com vocês, ele vai responder, ele fala com vocês aí durante toda a apresentação. Agora, se vocês quiserem mandar alguma coisa, ele responde para vocês, tá bom? Então, se durante a apresentação, aqui eu estou no meio dos slides, surge uma dúvida, não tem problema. Eu vou comentar sobre as dúvidas no final, mas no momento que vocês têm aquela dúvida, é só fazer entrar aqui no sistema e mandar para a gente a pergunta que vocês têm. E aqui no nome, eu sempre peço para vocês, coloquem um e-mail. Por quê? Porque no final, a gente tem um tempinho limitado, né? No final, se a gente não conseguir responder a todos, né? Ficarem muitas perguntas, como já aconteceram algumas vezes, a gente responde por e-mail. Tá? Então, deixa aí o e-mail para a gente conseguir responder vocês, se a gente não conseguir responder todos os questionamentos em tempo hábil, né? Tá? No nosso tempo que a gente tem de perguntas. Aqui está o nosso calendário, né, para esse mês de março e abril. Então, hoje a gente está fazendo a apresentação do nosso novo produto, que é o TRT80. E no mês que vem, no dia 15, a gente vai ter um outro webinar que a gente vai falar de manutenção de guindastes RTs. Ok?
Ainda nos nossos recados gerais, né? Aqui estão os nossos endereços e os nossos dados para contato, né? A gente tem um número 0800, né? Sem custo para vocês. Vocês podem ligar lá, que no horário comercial, né? Das 8 às 5, a gente sempre tem gente lá para atender. A gente tem esse e-mail, o myterixla@terix.com. Também a gente tem um pessoal lá que está junto com o pessoal do nosso contact center para ajudar vocês. No nosso site, aqui, né, o myterixcranes.com, a gente tem um chat. Então, se vocês entrarem no site, perdão, e clicarem aqui, também dentro desse horário comercial, a gente sempre tem alguém lá para atender para sanar qualquer dúvida. Seja uma dúvida técnica, um esquema, um manual, falar sobre orçamento de peça, de máquina, para suporte. Se vocês estiverem num equipamento, tiverem algum problema no equipamento, vocês podem entrar em contato com a gente através do chat, através do 0800, através do e-mail, para pedir, solicitar ajuda, solicitar apoio, o que seja. Se vocês escanearem esse QR Code, ele leva vocês direto lá para o nosso site. E além disso, a gente tem um aplicativo, MyTerix, está disponível para Android e para iOS. Vocês podem fazer o download, cadastram suas máquinas, e a gente também está disponível para ajudar vocês através do aplicativo. Tá joia? Além disso tudo, a gente tem um novo e-learning. Os cursos ainda, ele não está valendo ainda, a gente não está rodando oficialmente, mas vocês podem se cadastrar aqui também no MyTerix e-learning, aí vocês vão vir para uma página e se cadastrar, né? Você pode cadastrar a sua empresa e pode cadastrar a pessoa física, né? Que logo a gente vai ter os cursos aí disponíveis para que vocês disponíveis para o público em geral, né? Então vocês vão poder fazer treinamentos de operação, segurança, treinamentos técnicos sobre os equipamentos em modo e-learning. Né? Logo a gente vai ter esses cursos aí disponíveis para vocês fazerem aí na nossa página. E aqui é um detalhe do aplicativo, né? O aplicativo, como eu falei, está disponível tanto para iOS quanto para Android, e disponível em 3 idiomas. A gente consegue te indicar qual é o distribuidor mais próximo. No caso do Brasil, a gente não tem distribuidores, né? Mas você pode entrar aí e achar o distribuidor mais próximo quando a gente tiver esse serviço disponível aqui. Você pode fazer videochamada, tem chat, você pode compartilhar imagem, posso mandar documentos, esquemático para você, e o suporte é feito em tempo real, né? Então, vocês também podem entrar em contato com a gente através do aplicativo MyTerix. Tá joia? E agora, finalmente, a gente vai começar a falar do assunto da live de hoje, né? Então, a gente vai falar do TRT-80, que é um guindaste para terreno difícil, né? Um guindaste rough terrain, TRT porque, né, é Terex Rough Terrain, então é um guindaste para terrenos difíceis da Terex, com capacidade para 80 toneladas, né? Então agora eu vou passar um videozinho para vocês aqui, mostrando algumas características do TRT-80, e na sequência a gente vai continuar aí com a apresentação. A gente viu o videozinho aí, pessoal, do TRT-80.
ver algumas características e agora a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes, né? Então, o TRT-80 é um guindaste para terreno difícil com capacidade máxima de 80 toneladas, né? O comprimento da lança máximo é de 42,1 metros. A altura de ponta de lança chega a 45 metros. A gente tem um jibe, né, dobrável, uma parte treliçada e uma caixa fechada, né? Só o treliçado são 8 metros e mais 7 metros da pontinha aqui, totalizando um comprimento máximo de 15 metros. E com o jibe montado, a gente alcança uma altura de até 57 metros. Outras características aí, importantes do equipamento. A gente tem 3 modos de abertura de lança, né, de operação. A gente vai falar mais em detalhes daqui a pouquinho. A gente tem um novo sistema operacional da Terex, né, que é o TEOS, Terex Operational System. Então, esse é um novo sistema de LMI, de controle do equipamento, né, um sistema da Terex, é novo. A gente tem a cabine reclinável, essa cabine já é uma cabine que está disponível nos nossos equipamentos mais novos, né? Uma cabine reclinável, bem confortável, a gente chama ela de Space Cab. Além disso, a gente tem controles eletroproporcionais, né, que são personalizáveis, a gente vai ver isso mais adiante, até operadores diferentes ou turnos diferentes, a gente consegue customizar isso, né, consegue personalizar isso de acordo com o trabalho, ou de acordo com o operador, né, é uma vantagem bem interessante. Tem uma grande gama de opcionais, a gente tem o jibe, como eu estava comentando para vocês, a gente pode ter 8 até 15 metros, o tambor de carga auxiliar, a gente tem até 4 câmeras, que a gente pode instalar no equipamento, e elas já são integradas com o display, né, eu não preciso de um display a mais, só para conectar as câmeras. A gente tem o controle remoto disponível, entre uma grande gama, né, uma grande variedade que a gente tem de opcionais. Esses são alguns dos mais interessantes. Mas a gente vai ver aí mais adiante algumas outras coisas, como o T-Link também, que é um opcional. A grande vantagem aqui é que a gente vai ver o que é o T-Link um pouquinho mais à frente na apresentação, mas o que é interessante é que ele já vem, o que é hardware e software, ele já vem instalado no equipamento e o cliente, se ele deseja ou não, ele ativa o serviço. Então, ele já vem instalado pronto para trabalhar no seu equipamento e o cliente vai só dizer, eu quero ou eu não quero ativar esse serviço, né, o T-Link. Vamos avançando aqui mais um pouquinho. Então, aqui está o TEOS, né, que é um novo sistema operacional. É um sistema muito melhor, porque, né, para quem tem experiência com os RTs da Terex, sabe que a gente tinha, nas versões mais novas, a gente já tinha diagnóstico, algumas outras funcionalidades, mas nas versões mais antigas, a telinha, né, a tela do display, né, o IHM, era só mesmo para ser uma interface para indicar ao operador como estava o equipamento e para ele fazer a configuração, nada além disso. Então aqui a gente tem uma maior variedade de serviços, vamos chamar assim, ou de características que vieram junto com esse sistema novo. Além disso também, para quem já tem uma experiência com os RTs da Terex, né, não é o primeiro, o RT90 já tinha a tela touchscreen, mas esse aqui já vem com essa tela nova touchscreen, é uma tela de 10 polegadas, e isso também é novo quando comparado com as versões mais antigas dos RTs da Terex. Aqui a gente tem um vídeo para ver um pouquinho do sistema, então eu vou passar o vídeo agora para vocês e a gente já continua com a apresentação. Só um minutinho, pessoal. Lá vamos nós.
Pessoal, esse foi aí um videozinho mostrando um pouquinho do sistema TELS. Então, como eu estava explicando para vocês, ele é um display colorido de 10 polegadas, touchscreen. Outra coisa que é bastante interessante, eles são ícones, né? Vocês viram ali no vídeo. Então, a gente não tem nada escrito. Apesar de a gente pode escolher o idioma, porque a gente vai ver que tem outras coisas ali que sim aparecem em mensagens, por exemplo, como os códigos de falha, mas para o operador realmente não tem basicamente nada escrito, né? São números e ícones, o que facilita bastante, né? Tanto o entendimento quanto o aprendizado, né? Para a gente explicar para um operador ou para você multiplicar isso para outros operadores é bastante mais simples, vamos dizer assim, né? Ele tem esse fundo preto, que é antirreflexivo, né? Melhora bastante a visibilidade e reduz, né, o cansaço visual. Como eu estava dizendo, é bastante intuitivo, porque são ícones, né? Então, a gente não tem que explicar muita coisa, o operador não, apesar de a gente ter que ter o manual lá na cabine do operador o tempo todo, o operador não tem a necessidade de ficar consultando se ele tem alguma dúvida, porque, como eu disse, é bastante intuitivo. A gente fez todo esse design baseado em feedback dos clientes, né? A gente perguntou aos clientes o que eles achavam, o que a gente podia melhorar. Então, esse projeto foi baseado nessas informações que a gente teve dos nossos clientes, né? E, como eu disse também, né, isso facilita bastante o aprendizado e o treinamento dos operadores. Todos os opcionais estão incluídos, né? Então, por exemplo, se eu quero colocar as câmeras, elas já vão aparecer direto aqui, eu não preciso de um display auxiliar, um monitor auxiliar. O sistema de telemetria, o T-Link, que eu comentei lá no comecinho, eu posso habilitar ele aqui, o controle remoto. Então, todos os opcionais já estão integrados, que necessitam de uma interface com o operador, eles já estão todos integrados na própria tela. Eu não tenho necessidade de nada adicional, além do próprio sistema lá que já está instalado. Além disso, para quem também já conhece os equipamentos da Terex, né, os RTs, eles não tinham um menu de diagnóstico, né, por exemplo, com o sistema Grier, ou mesmo o sistema 3B6 um pouco mais antigo, a gente não tinha os menus de diagnóstico, a gente tinha um diagnóstico nos últimos equipamentos lançados, né, nos últimos anos aí, a gente já tinha um menu de diagnóstico, mas ele não era tão aprimorado como ele é nesse caso, né? Então aqui eu consigo ver todas as entradas e saídas, eu consigo ver as válvulas, eu consigo ver pressões, os erros, por exemplo. Em versões anteriores eu tinha mensagem de erro, eu tinha que consultar isso no manual. Aqui não, aqui eu continuo tendo código de erro e eu tenho uma descrição do que se trata aquele código de falha. Então, o operador não tem que ir lá e ficar procurando no manual ou em algum outro lugar de que se trata aquele tipo de falha ou mensagem que ele está recebendo no momento, né? E, além disso, obviamente, o sistema está todas as informações necessárias para uma operação segura, todas as informações que o operador necessita. Passando aqui um pouquinho mais, pessoal. Aqui a gente vê, né, a tela principal, né, como eu falei para vocês, são ícones, então, operação, tela de configuração, working area, aqui no vídeo, no primeiro vídeo que a gente viu lá, tem uma hora que apareceu o zoning system, né, o que é esse, um sistema de zoneamento, vamos chamar assim, né, que na verdade é limitação da área de trabalho, então eu entro aqui e eu consigo setar, né, o raio máximo que ela vai trabalhar são 10 metros, então se eu descer a lança, começar a descer a lança, me aproximar desse raio, o guindaste vai diminuir a velocidade até parar. Eu não consigo abrir mais a lança depois que eu atinjo essa fronteira. Então eu consigo limitar a área de trabalho do equipamento, giro, por exemplo, vou trabalhar dentro de um galpão, vou trabalhar dentro de uma obra, uma área bastante congestionada, então tem outros equipamentos em volta. Eu consigo setar esses limites aqui. Consigo ajustar os joysticks, mudar as configurações dos botões, por exemplo, mudar velocidades e tudo isso. Menu de settings e as configurações, não a configuração do equipamento, essa daqui é para você falar quantas toneladas de contrapeso, quanto eu tenho de patola, 50%, 100%, completamente fechado, mas aqui eu posso fazer o quê?
eu posso setar velocidades de movimentos, eu posso setar a luminosidade da tela, posso fazer esses tipos de configurações. Aqui o menu manutenção é muito interessante porque eu consigo ver o número de horas trabalhadas por movimento, né? Por exemplo, isso ajuda bastante na manutenção, por quê? Porque a manutenção é baseada normalmente em número de horas trabalhadas. Então, como funcionava antigamente? O cara ia lá, trabalhava com guindaste e lá diz, a partir de 500 horas, a partir das 500 horas eu tenho que trocar o óleo do redutor, por exemplo, do giro. Então, o motor, depois de 500 horas de motor ligado, aparecia aquilo lá na tela do operador, 500 horas eu tenho que trocar o óleo do motor do giro. Qual é a grande vantagem aqui? Aqui eu consigo saber quanto trabalhou cada movimento. Então, por exemplo, o motor trabalhou 500 horas, então ele ficou 500 horas ligado, mas dessas 500 horas, o giro só trabalhou 10, 20, 100 horas. Então, isso quer dizer o quê? Apesar do guindaste ter 500 horas trabalhadas, o giro só trabalhou 100. Então, eu posso continuar trabalhando com o giro e não tem que trocar esse óleo do motor agora. O óleo do redutor de giro agora, porque o óleo do redutor de giro tem que ser substituído, trocado, depois de 500 horas trabalhadas, mas do giro, não do motor do guindaste. Então, isso faz a gente economizar e ter uma manutenção mais racional. O diagnóstico, que foi o que eu expliquei para vocês, eu consigo ver válvulas, eu consigo ver entradas e saídas, eu consigo ver pressões, então me ajuda muito na hora de fazer um diagnóstico. E os acessórios, que foi o que eu expliquei para vocês dos opcionais, então aqui eu consigo ativar e desativar, habilitar e desabilitar esses opcionais que o equipamento tem, né? Ainda aí falando um pouquinho da cabine, aqui a gente tem várias fotos, né? A inclinação da cabine, a parte interna, aqui o monitor do TELS, né? Esse monitor de 10 polegadas. Como eu disse, a gente pode personalizar através do sistema, então eu posso personalizar um giro mais rápido, uma subida, descida de lança mais lenta, e eu consigo salvar isso, né? Eu consigo guardar essas configurações para várias pessoas diferentes. Então, se a gente tem mais de um operador trabalhando no equipamento, cada operador pode configurar a máquina para trabalhar da maneira que ele acredita seja mais adequada para ele. Né, ou mais adequada para aquele tipo de trabalho que ele está fazendo no momento. É mexendo, lançando concreto, é montando estrutura. Cada tipo de trabalho tem as suas particularidades. E a gente consegue setar essas velocidades, essas acelerações dos movimentos aqui através do sistema. Inclusive, a gente pode setar várias diferentes operadores ou diferentes turnos de trabalho, a gente consegue setar esses parâmetros aí de maneira independente. É uma cabine bastante confortável, já tem aquecimento e ar-condicionado integrado, né? Você já vem integrado na própria cabine, rádio, falando estéreo, isso mais para o nosso pessoal de operação, né? É bastante confortável, e ela também, a gente tem uma área de vidro bastante grande aí, né, vocês podem ver, o que facilita bastante, ou melhora bastante a visualidade, o campo de visão dos operadores, né, os operadores têm uma visão bastante privilegiada, porque a gente tem painéis de vidro bem grandes aí, que não atrapalham a visualização do trabalho por parte do operador. Né? Então são outras das características interessantes aí dessa cabine do sistema. Aqui os modos de lança, né? No comecinho da apresentação eu falei para vocês que a gente tinha 3 modos de lança. Então isso é bem interessante porque o operador ele pode escolher, eu posso trabalhar no modo força, no modo estabilidade ou no modo proporcional, que a gente chama. E qual que é a diferença, né, pessoal? A diferença é que eu mudo a tabela de carga. Se eu vou para o modo estabilidade, o que acontece? Saem primeiro as seções mais finas da lança, a 5, a 4 e a 3, que a gente chama. E a seção 2, que é a seção mais grossa, mais parruda, ela fica guardada dentro da seção base aqui, né? Então isso quer dizer que o quê? Que a gente tem alcance e uma cabeça de lança mais leve. Então a gente ganha capacidade em raios mais longos, mais distantes. Né? Agora, se eu vou fazer um trabalho
mais próximo, um raio curto, para uma carga mais pesada, eu posso escolher o modo 2. Então, o que acontece? Sai a seção 2 e as outras todas estão dentro da seção 2. Então, isso faz o quê? Faz da lança mais rígida. Ela é mais pesada, nesse caso, obviamente, mas qual é a vantagem? É uma lança, vamos, entre aspas, chamar de mais forte. Então, para fazer um trabalho um raio mais curto, eu vou ganhar capacidade. Então, eu consigo jogar, escolhendo o modo que eu abro a lança, eu consigo ganhar capacidade de carga ou eu consigo ganhar capacidade num determinado raio. Então, isso é interessante para o operador. Ele conhecendo bem os modos de telescopagem, ele pode escolher o melhor modo para o trabalho que ele vai fazer. E, finalmente, a gente tem o terceiro modo, que é o modo proporcional. Então, todas as sessões saem proporcionais ao mesmo tempo, né? Então, todas vão sair de maneira igual. Então, se uma sai 1 metro, cada uma delas vai sair 1 metro. Então, é um modo mais, vamos chamar, o standard, vamos chamar assim, que é o que a gente tinha na maioria dos nossos equipamentos anteriormente, né? Todas as sessões de lança saíam de maneira sincronizada, com algumas exceções. A gente já tinha outros equipamentos, como o RT-130, o RT-100, que já tinham esses modos de telescopagem. Tá? Então, são esses os 3 modos, a gente consegue escolher num botão, né, o operador aí vai escolher qual é o modo, ou na própria tela. Na própria tela, o operador consegue escolher qual é o modo que ele vai executar de telescopagem para aquele determinado trabalho, por exemplo. Aqui falando também de alguns opcionais, então a gente tem o GIB, né, o GIB dobrável. Como eu falei para vocês, são 2 sessões. Tem a sessão principal, que é a treliçada, que é essa que a gente vê aqui, que é uma sessão de 8 metros. E além disso, aqui atrás, não sei se vocês conseguem ver aqui na foto, tem mais uma sessão de 7 metros, que é uma sessão, é uma caixa fechada, né? A gente vê bem aqui nessa outra foto. O que totaliza 15 metros de GIB. E a gente tem 3 posições, 0, 20 e 40. A gente consegue setar um ângulo do GIB nessas 3 posições. O GIB é transportado na lateral da lança, eu não preciso de nenhuma máquina auxiliar para fazer a montagem do GIB, né? Eu consigo só o operador e seu ajudante aí, eles conseguem fazer a montagem do GIB sem a necessidade de um outro equipamento. A gente tem outros guindastes que, se eu for montar o GIB completo, às vezes a gente precisa de um guindaste auxiliar, não é o caso do TRT-80. Além do GIB, outra coisa que a gente oferece como opcional é a polia auxiliar. Então, a gente tem a polia auxiliar, que vai na cabeça da lança para você trabalhar com os 2 tambores de carga, por exemplo. Então, o tambor de carga principal está com o gancho principal aqui na cabeça da lança, e aqui a gente vê a polia na foto. E aqui eu posso passar o tambor auxiliar com um gancho e uma perna só de cabo. Então, eu consigo trabalhar com 2 ganchos no equipamento. Vou levar uma peça mais pesada, eu trabalho com o principal, e se eu for fazer um trabalho mais leve, eu posso trabalhar com o tambor auxiliar. Ok? Aqui também tem parece que é igual, mas tem uma pequena diferença, né? A gente tem, antigamente a gente falava que a gente tinha 3 modos de direção. Então a gente tinha uma direção só dianteira, a gente tinha o concêntrico, né, as 4 rodas, para diminuir o raio de curva e tudo mais, e o modo caranguejo. E agora a gente também tem a direção traseira independente. Né? Isso era um opcional nas máquinas que a gente produzia, nos RTs que a gente produzia nos Estados Unidos, mas era um opcional que não era. Eu, por exemplo, em nenhuma das máquinas que eu tive a oportunidade de trabalhar aqui no Brasil, ou até mesmo na América Latina, peguei uma máquina nossa dos Estados Unidos com esse opcional instalado, e agora ele é standard. Então, no TRT-80, isso para todas as máquinas que a gente vai ter aí de agora em diante, vocês estão vendo essa nova, o TRT-80, mas a próxima que vai ter é a TRT-90, na verdade já está aí a caminho. Então, em todas essas máquinas TRT, vocês vão ter esse modo direção traseira independente adicional. E no caso, isso é standard. Então, todos esses modos aqui você não tem que solicitar para a gente no momento da compra. Todas as máquinas já vêm com os 4 modos de direção instalados. Né? Outra grande vantagem são as dimensões. Né? É um equipamento bastante compacto,
tem uma largura máxima de 3 metros, então isso facilita o transporte, por exemplo, para a obra, e também a gente consegue colocar ele ou passar com ele em determinados locais que outros equipamentos não conseguem, né? Porque ele realmente é bastante compacto. Avançando mais um pouquinho aqui, pessoal. Falando agora um pouquinho sobre o motor, né? A gente tem duas motorizações, a gente tem a motorização Tier 4, né? E tem, aqui eu coloquei só a Tier 4, mas a gente também tem a Tier 3. Então a gente tem equipamentos com AdBlue, né? Com Arla 32, no caso aqui do Brasil, ou sem o Arla 32. Né? É um motor Cummins, é um QSB 6.7, alto desempenho. Outra vantagem bem interessante que a gente tem, né? A gente já tinha isso em outros equipamentos, mas não em todos, mas agora a gente tem um controle automático de potência, né, que é um controle anti-stall, para não deixar o motor morrer, né? O que acontece é que o operador começa a fazer um monte de movimentos ao mesmo tempo e não acelera o motor do equipamento. Então, dependendo do que ele faz, né, ele sobrecarrega o motor, né? A gente coloca mais carga no motor do que ele pode entregar para aquele RPM que ele está ali naquele momento, e o motor morre, né? A gente para o motor. Esse guindaste ele vem com um sistema que gerencia isso automaticamente. Então, se o operador começa a fazer vários movimentos muito rápido e o RPM do motor não comportaria essa carga, né? Ele morreria, né? Pararia o motor. O que o sistema faz? Ele automaticamente muda o ângulo das bombas. A gente não chegou a falar nesse nível técnico aí, mas essa máquina usa bombas de pistão, né? De prato variável, e é isso que vai fazer um dos fatores que vai fazer a velocidade dos movimentos mudar. Então o sistema ele vai atuar nessas bombas para diminuir a carga e não deixar que o motor venha a parar. Obviamente isso vai gerar uma diminuição da velocidade, né, dos movimentos do equipamento, mas aí o operador sabe, eu tenho que acelerar mais. Então ele vai acelerar, ele acelerando novamente, o sistema detecta isso e a gente consegue e volta até as velocidades desejadas, vamos falar dessa maneira, né? Então, isso ajuda que a gente não tenha problemas, não tenha acidentes, não tenha qualquer problema, porque às vezes um operador deixa um motor morrer com a carga içada, balançando, e aí não consegue recuperar, isso pode causar um acidente. Então, o motor não morre mais, né? A gente consegue controlar isso daí. E além disso, ele tem um modo que a gente chama Eco Mode, né, para reduzir o consumo de combustível. Então, a gente já tinha isso em vários guindastes, nos mais antigos não, mas a gente tem esse sistema aqui também na TRT-80, então eu consigo setar o sistema para que ele controle a aceleração do guindaste. Então o operador não precisa ficar lá pisando no acelerador o tempo todo. Ele faz o quê? Ele controla o sistema vai controlar a aceleração sozinho. Então, conforme o operador fizer um ou mais ou vários movimentos ao mesmo tempo, o próprio sistema vai acelerar o guindaste de maneira a otimizar a potência, né? Ele trabalhando já em conjunto com o anti-stall. Então ele otimiza a potência, eu consigo fazer os movimentos sem parar o motor e, como eu disse, otimizando na potência, eu tenho um gasto de combustível menor. Obviamente, se ele para, o que acontece? O motor automaticamente vai reduzir para marcha lenta e isso vai melhorar o consumo de combustível do nosso equipamento. Ainda falando de economia, todas as luzes são LED, né? Então a gente economiza outra vez no consumo, né? Porque alternador, tudo isso, a gente se aumenta a carga no motor de acordo com as cargas que a gente tem que suprir aí durante a operação, né? Então, e além disso também a gente reduz a manutenção, né? Essas lâmpadas LEDs duram bastante tempo, a gente não tem substituições tão frequentes, apesar do preço ser um pouquinho mais alto, né? Avançando aqui um pouquinho, pessoal. A gente agora falando um pouquinho dos opcionais, né? Como eu falei, a gente tem uma gama grande de opcionais no equipamento. Aqui eu coloquei só alguns, né, interessantes, mas a gente tem vários outros. Então a gente tem até 4 câmeras.
como eu disse, elas já vêm integradas no sistema TELS, no novo sistema de controle. Então, eu instalo essas 4 câmeras e o operador consegue visualizar a imagem dessas câmeras diretamente lá na telinha de 10 polegadas que a gente viu. Inclusive, no vídeo, mostrou isso rapidamente lá, o operador vendo, né, as imagens dessas câmeras, e são 4 câmeras. A gente pode ter uma câmera no guincho lá atrás para o operador ver como está o cabo de aço, a gente tem uma câmera na lateral, a gente tem uma câmera na traseira, né? Então a gente tem várias dessas câmeras aí que ajudam bastante o operador durante o trabalho. A gente tem o controle remoto, que também é bem interessante. Eu consigo fazer tudo, como vocês estão vendo aí, eu giro, eu subo lança, eu desço lança, eu subo cabo, eu estendo a lança, eu acelero, desacelero o motor. Então, uma vez que o equipamento seja estabilizado, o operador pode operar confortavelmente do lado de fora, né? Então, isso também ajuda bastante. Aqui no Brasil não é tão popular, mas em muitos países isso é bem interessante, porque o operador trabalha, em muitos casos, sozinho. Ele não tem uma pessoa que vai amarrar a carga, vai visualizar para ele se a lança está bem posicionada, para fazer o içamento. Então, o próprio operador pode deixar a cabine de operação e ele pode se aproximar da carga, ele pode operar uma certa distância, pode subir num prédio, eu vou levar essa carga lá para cima. Então, ele tem uma visão completa do que está acontecendo, né? Então é bem interessante. Além disso, tem um guincho auxiliar, outros opcionais que a gente viu ali nos slides anteriores foram o GIB, por exemplo, a polia auxiliar. E vale lembrar, né, que como é um equipamento produzido na Europa, ele está de acordo com a EN 13000 e, portanto, por exemplo, os sensores de 3 voltas dos tambores de carga, dos guinchos, eles estão presentes e são standard. Isso não precisa ser solicitado. Sensores de comprimento dos estabilizadores também estão sempre instalados, né? Então, vale lembrar que tem uma série de outros acessórios que não são opcionais, né? São acessórios obrigatórios por norma, né? Mesmo que aqui no Brasil não seja obrigatório, o equipamento vai vir com todos esses sensores e esses apoios à operação de acordo com a norma EN 13000. Vamos avançar mais um pouquinho aqui, pessoal. Além de tudo isso que a gente já comentou, como eu falei bem lá no comecinho também, né, o T-Link é a plataforma de telemática do nosso sistema, né? Então, aqui eu consigo ver como a máquina está operando, eu consigo ver aonde a máquina está, a posição geográfica, eu sei exatamente até quanto o operador está içando naquele momento, qual é a carga, qual é a configuração, e eu consigo acessar isso tudo online, né? Então, esse equipamento, ele já vem com tudo que é necessário para o sistema funcionar instalado nele, e o que o cliente tem que fazer é só dizer, eu quero ativar o sistema. Então, vocês vão ter que colocar, lógico, esses dados, eles são transmitidos ou via satélite ou via GSM. Então, ele usa um chip de celular, né? Que a gente precisa instalar nele e habilitar essa função. E tudo isso fica na nuvem, obviamente, e vocês conseguem acessar inclusive através da nossa página web. Eu vou mostrar para vocês onde fica lá. Obviamente, para vocês acessarem, você precisa ter um usuário e uma senha de um equipamento que vocês tenham que utilize o T-Link, né? E além de todo esse controle que você pode fazer à distância, né? Eu sei onde o meu equipamento está, eu sei quanto ele trabalhou hoje, eu consigo ver quantos RPM, qual é a carga, alarmes. Então eu consigo setar parâmetros que eu quero setar. Se tiver uma sobrecarga, eu quero receber um e-mail. A gente consegue fazer isso, então vocês vão ter um controle tremendo do equipamento de vocês, né? Ver se o operador, vocês conseguem verificar se o operador está fazendo o trabalho de maneira adequada, se ele bypassou a máquina, se ele causou alguma sobrecarga. Tudo isso vocês têm em tempo real. E além disso, dá para vocês terem um controle de manutenção, como eu falei lá no começo, quantas horas trabalhou o giro, quantas horas trabalhou a lança, já está no momento de trocar o óleo, trocar um filtro, e eu consigo setar alarmes dentro do sistema, e vocês vão receber
um alarme, ó, o equipamento chegou a 500 horas, tem que fazer a manutenção. E, inclusive, vocês podem depois colocar os relatórios e os custos. O que vocês substituíram? Óleo, quanto foi que custou? Filtro, quanto foi que custou isso? E eu consigo colocar tudo isso dentro da plataforma. No final, vocês têm um relatório completo, ó, para esse ano de operação, para esse período de operação, o custo de operação da máquina, daquilo que tem a ver com a manutenção foi X reais. Além disso, também pode ajudar vocês com diagnóstico. Vocês têm um equipamento em campo trabalhando, está apresentando uma falha, você do seu escritório consegue entrar no equipamento, ver qual é o erro, você consegue ver sensores, ver alarmes, ver a rede CAN bus, né, esse equipamento utiliza uma rede de comunicação CAN bus, você consegue ver a comunicação CAN bus, então além da manutenção, além da segurança, além de saber se o equipamento está sendo operado de maneira correta, também te ajuda com a resolução de problemas, né, isso pode te ajudar a verificar problemas, verificar erros e ajudar uma pessoa em campo a solucionar uma falha no seu equipamento. Tá? O T-Link ele é adaptável a outros modelos, tem que consultar a gente, não são todos os modelos em que a gente pode adaptar o T-Link, são só alguns modelos devido à idade, a tecnologia que aquele equipamento utiliza, se ele tem redes ou não tem. Guindaste bastante antigos, a gente não consegue instalar o T-Link como ele é hoje, necessitaria um projeto especial. Mas para alguns modelos a gente consegue adaptar para instalar o T-Link. Tá joia? Vamos seguir aqui. E aqui a gente tem um videozinho mostrando o T-Link funcionando. A gente vai ver o vídeo e já continua com a apresentação. Opa. Então tá aí, pessoal. Esse aí só para vocês verem um pouquinho do T-Link. E na nossa página, o T-Link ele está aqui, ó, em serviços, telemetria, tá, pessoal? Você clica lá e vai vir para essa página. Só que, como eu expliquei para vocês, acesse agora aqui, vocês precisam ter um usuário e uma senha, e o equipamento de vocês tem que ter lá, né, o sistema instalado. Mas aqui você tem uma ideia de como funciona, como é que é o sistema T-Link. Tá joia? Aqui a gente tem algumas tabelas de carga do equipamento, né? Por exemplo, com um estabilizador completamente estendido no modo 3, estabilizador 50% modo 3 também, completamente fechado em modo 3 e sobre pneus, né? Já adiantando, sobre pneus sempre no modo 3. Ele não tem os outros dois modos lá que a gente tem de estabilidade e força. Estabilidade e força, eles têm somente no modo, perdão, somente quando a gente está sobre estabilizadores. Tá joia?
E basicamente o que a gente tinha para apresentar hoje era isso, né? Falar sobre o TRT. E agora a gente fica aberto para responder perguntas, eventuais dúvidas que alguém tenha enviado aí durante a apresentação, ou mesmo se quiser fazer algum comentário, alguma pergunta agora, a gente fica à disposição aí nos próximos 5 a 10 minutos, aí, dependendo do volume que a gente tenha. Se ninguém perguntar nada, aí a gente vai encerrar logo logo. Tá joia? Muito obrigado, Alexandre. Muito boa apresentação. Mais uma novidade da Teryx chegando no mercado da América Latina, né? A gente tem algumas perguntas aqui, bem interessante, principalmente na parte do T-Link, né? Se o T-Link já está preparado para funcionar no mercado brasileiro, né? Acho que, como vocês todos sabem, assim, já tem o T-Link disponível na máquina, como o Alexandre comentou, e é um serviço bem simples de contratar, então basta você contratar um chip de uma operadora, de preferência uma operadora da Vodafone, operadoras que já trabalham com questão de telemetria, e você vai conseguir acionar esse sistema de telemetria para vocês. A segunda pergunta, Alexandre, é sobre as funcionalidades do T-Link, também estão disponíveis para as gruas? Sim, também tem T-Link para grua. Aí também tem que consultar a gente, como eu disse, varia de acordo com o modelo, né? Depende da tecnologia, como eu disse para vocês, né? Um guindaste produzido há 10, 15 anos atrás, provavelmente a gente não consiga fazer o retrofit, fazer a adaptação, mas em guindastes mais novos, sim, eles estão disponíveis. Se vocês estão interessados, né, é só entrar em contato com a gente através do e-mail ou do 0800 para informar para a gente o modelo, o número de série do equipamento, e a gente vai verificar se a gente consegue instalar o T-Link ou não. Tá joia? Então está disponível tanto para os RTs quanto para as gruas. E as funcionalidades, obviamente tem algumas funcionalidades que não tem muita lógica que a gente tem na grua, né? Que nem se vocês viram o vídeo lá que eu falei, eu posso, por exemplo, para o RT eu posso colocar uma cerca virtual. Então o guindaste está aqui na região A, eu consigo marcar, né, demarcar no mapa uma determinada área e quando o guindaste fosse deslocar, ele é avisado se o guindaste sair daquela área ali determinada, né? Obviamente isso para a grua não tem sentido, porque a grua não vai se deslocar. Normalmente quando se desloca uma grua sobre trilhos é um trajeto bem pequeno, mas de resto, há horas de trabalho, carga, sobrecarga, alarme, o quanto eu usei de cada movimento, tudo isso está disponível também para as gruas, além dos RTs também. Ótimo. E por último, Alexandre, o pessoal quer que você explique um pouquinho mais sobre a questão dos 3 modos de lança. Não sei se você pode voltar no slide para explicar lógico. como é que funciona o modo 1, o modo 2 e o modo 3, né? Dá, lógico. Demasiado. Aqui. Então, né, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, são 3 modos, né? O modo que a maioria das pessoas conhecem é o quê? É o dar o comando e todas as sessões saírem de maneira sincronizada. Então, se essa sai 500 milímetros ou meio metro, essa também sai meio metro, sai meio metro, e a 2 sai meio metro. Qual é a diferença entre os 2 modos aqui, ó? O modo força, olha o que acontece, pessoal. A seção 3, 4 e 5, elas ficam aí dentro, elas não saem. Qual é a seção que sai? É a seção 2, ó, que é a seção mais grossa, mais forte. Então, o que está acontecendo? Vamos falar assim, a lança, nesse caso, ela é, entre aspas, mais forte. Por quê? Porque se eu tentasse quebrar a lança, né? Se eu fosse um gigante aqui e tentasse segurar na cabeça da lança na base e tentasse entortar a lança, ela não vai, por quê? Porque as seções estão umas dentro das outras. Então a lança é muito mais rígida, vamos dizer assim. Então, por isso, para um raio curto, para uma carga pesada, eu vou conseguir pegar mais, eu vou conseguir pegar, não, eu vou ter uma capacidade maior dessa maneira do que dessa maneira aqui, ó. Porque nessa maneira todas as seções estão saindo por igual. Então eu não tenho a mesma rigidez, vamos dizer assim. Então eu posso dizer que em determinadas condições, obviamente vai depender do raio, essa lança aqui é mais, entre aspas, forte, ou tem mais capacidade do que essa lança que está abrindo todas as seções igualmente. E no caso do modo 1, olha só o que acontece. A seção 2, ela fica guardada lá, ela não sai, e o que começa a sair? Sai
5, 4, 3. As seções mais finas saem primeiro e aquela seção pesada ela ficou lá dentro da base da lança. Então, qual é a vantagem? Você pode me perguntar. A vantagem é que o quê? A seção 2 é a mais pesada dessas 3. Então, quando eu estou saindo essas seções mais finas, a lança, entre aspas, é mais leve, perdão. A cabeça da lança está mais leve. Então, eu consigo, num raio maior, né, vamos dizer, num raio mais distante do centro da máquina, eu ganho, entre aspas, capacidade. Por quê? Porque minha lança está mais leve, ok? Então, essa é a diferença principal. Então, por isso que a gente chama modo estabilidade. Por quê? Porque eu vou buscar essa carga, ou vou içar essa carga a um raio mais distante. Tá? Então, eu preciso de uma lança, vamos chamar assim, a cabeça da minha lança precisa ser mais leve. Então, eu saio com as seções mais delgadinhas, as seções mais magrinhas, mais leves da minha lança. E no modo força, como a gente viu aqui, eu estou saindo com uma seção dentro da outra. Então, eu estou estendendo uma lança, vamos chamar assim, mais rígida. Então, essa é a diferença entre os 3 modos. Agora, eu mudei um pouco, tentei esclarecer, o pessoal entendeu, quem fez a pergunta. É só um ponto importante. É só um ponto importante, né, Alexandre? Na foto, a gente vê que a lança, né, a saída da lança, na foto está para o lado esquerdo, né? Aqui, isso. Isso. E a ilustração está para o lado direito, ou seja, o 5 seria a ponta da lança. Isso. E também agora que eu vi, tá, esse aqui é o modo... Não, e aqui tem um pequeno erro também, agora que eu percebi. Isso. Veja só também, pessoal, aqui é o modo sincronizado, tá vendo? Ó, todas as sessões estão saindo de maneira igual. Agora, só que tá invertido. Isso. O modo estabilidade, ó, tá vendo aqui, pessoal? Aqui tá indo só a lança mais grossa, ó, e aqui estão saindo só as mais finas. Me desculpa, aqui é um erro meu. Na verdade, essas duas fotos elas estão trocadas, né? Exato. Então, essa aqui é um modo força, essa foto devia estar aqui embaixo, e esse aqui é o modo estabilidade, essa foto devia estar aqui em cima, tá? Então, tem um pequeno erro, realmente, quem notou aí, tem um pequeno erro na foto. A foto não bate com o que está acontecendo aqui no desenho. Desculpa, isso. Essa foto é aqui embaixo e essa foto 2 aqui é aqui de cima. Já vamos corrigir isso aí antes de colocar o material disponível para vocês lá no site. Isso aí. Obrigado, Alexandre. Ficou claro? A pessoa que fez a pergunta aí? Ficou sim. Beleza. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Por enquanto, não. É importante lembrar que esses equipamentos da Teryx têm ex-tarifário. Qualquer dúvidas ou qualquer cotação que vocês precisem, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer estar apoiando vocês aí, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Estão falando, ganhei um brinde quem descobriu, Alexandre. Ganhei um brinde quem descobriu. Você é o cara, você é o cara certo, Ricardo. Você é o cara certo, ó. Pede pro Ricardo aí, ó, pessoal. Vocês querem brinde, o Ricardo é o cara que libera o brinde. Eu aqui não mando nada, filho. Nem mando nem na minha casa. Certo? Vamos lá, mais alguma pergunta? Ok. 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 Não, a princípio era isso mesmo, Alexandre. Eu acho que podemos encerrar por hoje. Foi uma ótima apresentação, é um ótimo lançamento, é um produto bem interessante, é um produto de alta tecnologia, com uma performance bastante diferenciada, com muitos opcionais, né? Caso vocês tenham... E preço bom também, exatamente. Se vocês precisam de qualquer... Oi? BBB, bom, barato e bonito. É isso aí. E se vocês precisarem de qualquer cotação, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer estar atendendo vocês, tá ok? Grande abraço a todos, que vocês tenham uma ótima semana. E o nosso próximo webinar é quando, Alexandre? Dia 15/4. Dia 15/4, deixa eu voltar lá na agenda rapidinho. Só um minutinho. Peraí. Aqui, 15/4. Legal, manutenção de guindastes RT.
Esse é um dos principais tópicos aí, vamos dizer, os tópicos de ouro de webinar, né? O pessoal adora esse tipo de tópico aí. Então, fica aí a dica. E quem quiser participar da versão em espanhol, também vai ocorrer daqui 2 semanas, só que em espanhol, ok? Dia 20, peraí que eu já falo para você. Dia 25. Dia 25, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, só que em espanhol. Perfeito. Ok, então. Obrigado a todos, que vocês tenham uma ótima resto de semana, né? E se protejam aí com a pandemia, tá? Grande abraço a todos. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado. E a gente está aí à disposição. É só entrar em contato pelos canais que a gente mostrou aí. E estamos aí para próximo webinar esperando vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau.